Olá, bem-vindos a mais um podcast Araújo e Ormond. Aqui você sempre tem um olhar sobre o social. E hoje a gente vai olhar sobre a política. Vai ter esse olhar sobre a política. Não se esqueça de já se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações. Aqui sempre um episódio bom com esse olhar social sobre a nossa sociedade. E o nosso convidado de hoje é o Hélio Bispo Júnior. Hélio Bispo Júnior, 33 anos, casado com a Isabel, pai da Manu, formado em Saúde e Segurança do Trabalho e bombeiro civil. Seja bem-vindo, Hélio. O papo vai ser bom sobre política. Ao meu lado sempre ela, muito competente, doutora Ana, participando aqui. Ela é quem aperta os convidados. Eu sou o policial bonzinho. Policial também. Mas seja bem-vindo, Hélio. A palavra é sua. A gente quer saber sobre a sua trajetória pessoal, política, como é que você foi parar na política, se você já se envolveu com isso antes, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. É um prazer, né, estar essa tarde com vocês. O Dr. Tássio aí tem já um conhecimento um pouquinho aí, já mais de 3 anos, né? Faz tempo que a gente se conhece, né? Faz um tempinho. Assim, ele já me apresentou, tenho 33 anos, aí a minha trajetória. Sou de Vitória da Conquista, Bahia. Nasceu lá? Nasci em Vitória da Conquista. Que legal, cara. E como é que foi essa mudança pra cá, pra São Paulo? Foi meio que muito louco. Quantos anos você mudou pra cá? Eu tava com 13 anos. 13 anos? 13 anos. Aí veio com os pais, como é que foi? Aí, meu pai já tinha vindo aqui 60 vezes já aqui. Uhum. Gostava de São Paulo. 64 vezes. Caramba. É meio que pioneiro, né? Ah, tá. Vim para São Paulo, trabalhar um tempo, voltar para lá. E essa vida, sei. né? E até ele se posicionar, porque a minha mãe na época teve um problema de saúde. Tá. Né? E pegou uma depressão e veio para São Paulo, né, resolver essa questão na área da saúde. E a gente teve que vender a casa lá. Entendi. Aí... E a família toda era de lá? Toda. Todo de lá. 7 irmãos, todo mundo Cara, lá. ainda tem 7 irmãos. 7 irmãos. Ao todo 8, então. Ao todo somos em 9, né? 9 irmãos. Comigo é 7 irmãos, aí o pai e a mãe. Tá, entendi. A família toda Eu sou 9 pessoas. Fora uma Perfeito. sobrinha que meu pai e minha mãe que criou, né? Que morou é a junto. Carol, que morou Cara, junto que com a legal. gente ali, que é a filha da Paula. Uhum. E a gente tem ela como um irmão. Entendi. É sobrinha, só que é um irmão que a gente tem ali. Cara, a gente que considera. legal. Às vezes a gente dava alguns conselhos pra ela. Família né? grande. Então, Família grande. Então a política tava sempre, né? Porque família família grande demanda política, A né? família tava grande. Agora, em relação Família grande aí... pra administrar precisa Sim. sempre usar política, né? Porque um irmão, um mais velho, um mais vai novo, tem que se puxando ali, vai se posicionar. posicionar. A gente veio para São Paulo. E chegando aqui em São Paulo, Tá. com os meus 13 anos, né? A gente faz bastante amizade, né? E Uhum. ambiente novo, caras novas, cultura diferente. Sim. E eu lembro que se eu não me engano, eu estava na 3ª para 4ª série, Tá. no ensino fundamental. Uhum. E a minha professora, Maria do Socorro, naquela época, Uhum. ela, na última semana que eu estava em aula, ela falou para mim assim: Hélio, eu vou te dar um conselho, você vai para São Paulo. Tá. Só que o ensino lá em São Paulo, a qualidade, eu tô falando na qualidade de 2004, Tá. há 20 anos atrás, né? Sim. Não é muito boa, né? Toma cuidado, você vai chegar lá, você vai fazer amizades, toma cuidado com suas amizades, principalmente em São Paulo, e que você continue com esse mesmo ensino que você está tendo, que você tenha essa... Mesmo aí, Doni, continua com o seu ensinamento. Não vai para nenhum não vai outro pelas caminho, amizades, vai né? para outro caminho. Uhum. Falei, tudo bem. Chegou aqui em São Paulo, realmente, conheci algumas pessoas mais velhas que eu e era de assustar, porque estavam no 7º ano, no 8º ano e não sabiam ler. Caramba. E eu, caraca, que negócio é esse? Aí, quando eu chegava na sala para estudar, a professora pedia para ler um texto, alguma coisa. Aí aquele jovem lá, aquela criança lá, começava a ler meio que gaguejando e que tropeçava ali, enroscava, não respeitava as posições, os pontos. E falei, Senhor, é realmente isso, né?
Aí Ela a professora tava certa. certa. Aí a professora pedia, aí começava a ler, explicava. Naquela época eu fui um dos melhores alunos daquela sala e do período das quartas séries. Caramba. Aquele legal. período Então a transição para São Paulo, ela acabou foi sendo meio que- bem foi bem tranquila. tranquila. Você teve esse problema, Sim, tive- identificou na Cultural, verdade esse né? Sim, problema, foi meio né? que É um choque. um choque. Foi um choque de realidade. E aí você quando veio, você veio para Pra Santo André. Pra Santo André. Direto pra Santo André. E ficou desde lá, então, desde os E- 13 anos. Dos Pra 13 anos pra pra cá, cá. Santo André. Santo André Sempre só no ia... mesmo bairro ou não? Sempre no mesmo bairro, lá no Parque Miami, ali no Parque do Pedroso, ali Tá. Vila Luzita, mas Uhum. especificamente no Parque Miami. Se instalou Esses lá. 20 anos instalei lá. E como a gente fala sobre a cultura, porque lá no Norte a gente não vê muitas coisas. Aí quando a gente chegou aqui em São Paulo naquela época, você via muitos barracos. Tá. Ali na Avenida do Estado, no Uhum. Tietê ali, né? Pô, o esgoto. Aí aqueles barracos, naquela Sim. época você via barraco, você via família morando ali. Aí hoje em dia você vê mais nas avenidas principais. Você ainda vê ali algumas coisas, né, que Tá. tá melhorando. Mas em relação a essa cultura que a gente não via lá no Norte, aqui é mais presente. É mais forte isso daí. Sim. E mesmo assim, sem eu ter muita base de conhecimento na área da política, mas sempre tinha algo puxando. Tá. Você sempre identificou esses sempre. problemas, por exemplo, Sempre identificava. habitacionais, Sempre. educação. Tanto Desde que na sempre. época que, nas minhas férias de 2010, eu fui para Bahia. Tá. E tô lá com o pessoal, conheci os vereadores locais, o Clotilde, o Tony Caveira. Aí um era que hoje é, né, uma extrema direita e uma extrema esquerda. Tá. Aí essa semana lá, nas redes sociais, verifiquei que o Clotilde, que era da extrema esquerda, Uhum. ele tá no mesmo partido que eu. Tá. Ai, que legal. Entendi. E eu entendi o porquê. Porque eu via a forma que ele lidava com a população. Era o vereador, só que aquele vereador de interior que tinha o comércio dele, Uhum. né, uma mercearia, e muitas pessoas procuravam para fazer compra lá, às vezes tinha que pagar com 15 dias, um mês. Aí, às vezes, quando chegava numa data de realizar o pagamento, ele sempre foi tranquilo. Uhum. Aí, se aquela pessoa tivesse a condição de pagar, pagava. Se não, ele não falava para ninguém. Tá. Mas ele tinha esse posicionamento. Sim. Você foi, você comprou, aí na data você não tem, Uhum. mas ele reconhece, porque como é uma região fechada, as pessoas tudo conhecem todo mundo. Sim. Para o pessoal que está assistindo e não conhece, o Parque do Pedroso, ele é um balneário. Como que é o nome lá? Lá é uma área manancial. Uma área de manancial. Uma área de Então, manancial. meio que você sai da cidade, pega uma estrada, Passa e pelo aí você parque. chega no bairro que é o Parque do Pedroso. Parque Por do isso você está Pedroso. falando que todo mundo mais- conhece todo mundo Sim, ali, né? Conhece todo mundo, conhece. E você sempre teve esse olhar, ainda que jovem, Sim. pra essa pessoa que era uma referência pra você. Sim, essas duas pessoas que eram referência pra mim lá no Norte, Tá. eu trouxe Pra cá. pra cá, pros dias de hoje, né? Porque eu não imaginava, porque eu tive uma tia na época que se candidatou, só que aí só foi aquilo, candidatou aí. Se naquela época, se a família tivesse união, Apoiado. apoiado ela, porque a minha família lá é grande. Uhum. Um exemplo, lá em Manoel Vitorino, na cidade da Bahia, 500 votos para um vereador, ele vai estar no topo. Entendi. E se a gente for contar a quantidade de parentes que a gente tem, dá mais de 100. Cara, é um negócio meio Já- que... Nossa, Já caraca. ganhei. É um negócio que meio surreal, assim, né? A nossa Entendi. realidade de hoje. Só que isso é verdade. E não tinha essa junção Na época. das pessoas, né? Em ter esse entendimento na época. Mas você é o primeiro político, assim, Da candidato à família. família. Da minha família, dos irmãos, Isso. assim, pai e mãe, eu sou o primeiro. E aí você E- tocou num ponto interessante. Sim. Porque muita gente fala assim, só quer ser político por dinheiro. Não é Ah. isso? Sempre tem essa... por que, Sim. por que o pessoal quer política? Porque ganha dinheiro, porque tem esquema, porque tudo. E aí eu faço essa pergunta pra você. Por que a política? Porque a política, vamos lá. Após a minha formação, eu comecei a trabalhar na área, que é um sonho de todo mundo. Tá. Você lá se dedicou, estudou, né? Bateu cabeça, principalmente nas primeiras apresentações, Uhum. que eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira apresentação.
eu vi aquela sala com meus colegas ali e a professora ali com as anotações aqui, me prepara para qualquer coisinha já. Já anotava. Não saiu nem uma letra A. Tá. Travou. Não saía nada nervoso. aqui, ó, nada. Aham. Caramba. E eu saí, bebi uma água, voltei. Respirou aí e voltou. Conseguiu fazer. consegui, meio daquele jeito. Aham. E consegui a minha formação, entrei na minha área. E eu comecei a enxergar algumas realidades que, infelizmente, a área da segurança e saúde no trabalho, dentro de uma empresa, você é com o dono da empresa ou com o funcionário. Aí, se você for com o dono da empresa, tem alguns funcionários ali que pode fazer um mal ou alguma coisa, infelizmente. Sim. E se você for junto com o funcionário, a empresa te corta, te manda embora, não tem papo. É um equilíbrio difícil. E por eu ser cristão, Uhum. eu entendo que a palavra-chave minha é honestidade. Perfeito. Se eu ficar meio que no meio, não, vou trabalhar dessa forma aqui, que eu tento minimizar um pouco o lado do meu patrão e um pouco do lado da minha amizade com o pessoal da empresa. E fico meio que aqui, só que a palavra já diz que a gente ou é quente ou é gelado. Morno, Deus põe pra fora, vomita e acabou. Uhum. Mas aí eu poderia agir dessa maneira, só que eu poderia enganar minha esposa, minha filha, meus amigos, os irmãos da igreja, meu pastor, e no meu íntimo com Deus, naquele momento. E aí, eu não consegui esconder dele. Uhum. Aí eu tomei uma posição. Ok, então eu comecei a enxergar também de outra maneira essa minha formação. Uhum. Se é fiscalização, eu posso atuar com fiscalização. Na onde? Na área da saúde, na área da educação, sim. Mas aquele fiscal que cobre de uma forma severa o funcionário? Não. Porque às vezes aquele funcionário está trabalhando ali meio que desmotivado dentro da área de saúde, da educação. Por quê? Por causa de alguns conceitos que a prefeitura deixou a desejar, que aquele funcionário não entrou para trabalhar ali daquela maneira que ele trabalha hoje, mas da forma que a prefeitura trata Uhum. o funcionário. A questão. E por causa disso, eu quis se Você sentiu aprofundar. as dores Sim, das pessoas ali. É tanto que se você for se filiar a algum partido, você se filiar a um partido, aí dependendo da quantidade de filiados daquele partido, aí em época de eleição, se você quiser participar, porque se tem algum projeto, alguma coisa, você é um dos selecionados. Uhum. Aí o que acontece? O partido seleciona aquele candidato que ele vê o potencial em ir para a urna e conseguir agregar bastante votos para que não só aquele candidato, mas o grupo inteiro consiga um benefício legal com a quantidade de votos daquele candidato. Sim. E foi por causa disso que eu me posicionei. Entendi. Eu, através do conhecimento pessoal da minha área, Uhum. mas aí eu me decepcionei, né? Com a Mas o realidade, que te né? puxou Realidade pra- Exatamente. Mas te inspirou o que me politicamente? inspirou politicamente... Foi decorrente da sua formação de técnico de segurança Sim. do trabalho, bombeiro civil, você começou a observar por outro ângulo as questões do dia a dia, por do exemplo, dia a dia dos trabalhadores. dos trabalhadores. E aí você começou a verificar que o modo de atuação para modificar aquilo, na verdade, era uma atuação política. E não uma atuação Exato. profissional, repressiva, de chegar no funcionário, tá errado. Como você disse, não ficar só do lado do patrão ou do empregado. Mas a política, ela pressupõe justamente isso, né? Isso. O equilíbrio, O equilíbrio. entre todos entre os as atores da partes sociedade. envolvidas. Quando você viu isso, você falou, opa, isso aqui eu só consigo resolver pela política. Porque uma coordenadora da escola da minha filha, ela se posicionou falando de uma maneira que, não por palavras, mas na posição que vocês são advogados, né? E assim, eu conheço um pouco de leis também, Sim. porque eu sou formado na área de segurança do trabalho. A gente tem que entender um pouquinho. Se Tem. você não entender um Sim. pouquinho, você tem que estudar para... Pra aprender. E se eu estudar uma pessoa, se ficar 5 segundos, olha a pessoa da cabeça aos pés, eu já consigo ter uma leitura dessa pessoa. Sim, E eu vi isso na coordenação daquela escola. tá. Aí ela falou com outro funcionário da escola e esse funcionário depois me procurou e bateu com a minha leitura que eu fiz com ela. Uhum. E realmente, então se é isso que tem que fazer, então tá, vou entrar, vou me posicionar. Perfeito. Eu vou tentar ser a voz desses pais que era para ter voz aqui dentro e não tem. Sim.
eu não tenho culpa que os meus colegas anteriores teve filhos primeiro que eu e hoje nenhum me apoia. Eu falo isso porque lá foi de assombrar. Eu acho que se eu for colocar aí de 10, 15 amizades que eu fiz, nossa, é amigo, bate no peito e falar, realmente, não sei se chegar a 2. Entendi. Né? Mas eu me posicionei em relação a isso, porque eles teve filhos, os filhos teve atendimento do SUS, que é precário, teve atendimento na educação, que também tá precária, né? E eu só fui se aprofundar nisso porque a gente que é adulto, dificilmente a gente... Mas chegar lá, ficar 3, 4 horas na fila é normal que vê. É normal, só que não é normal, não. O pessoal acaba... A gente só começa a ter uma visão diferente quando alguém, que a gente tenta ver que quer o melhorzinho, que nossa filha, opa, aí já o negócio já é mais embaixo, a gente tem que se posicionar de uma forma mais coerente. Sim. Aí eu me posicionei. Perfeito. E por causa disso... Então foram vários posicionamentos, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na escola da filha, seja... É aquele cidadão que realmente observa e quer exercer os seus direitos, né? E aí te inspirou para a política. Agora, dentro da política, você que observa com bastante atenção, já deu para perceber, né, doutora? Onde está, observa com bastante atenção o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo nos órgãos públicos, seja na educação, na saúde, na empresa, nos servidores públicos. Quais são os seus planos de governo aí, né? Qual o seu plano para a sua... Caso você seja eleito, quais são as propostas que você traz para o pessoal lá de Santo André, e em específico para o pessoal da região do Pedroso? Sim. Porque a sua atuação eminentemente, proeminente é lá, né? Sim. Tá, quais são? Primeiro, né, que a função do vereador é legislar, saber por dentro o que está acontecendo dentro da esfera legislativa, do executivo, as leis, o que realmente, de fato, eles aprovaram, o que seria veemente tanto para a população quanto para o executivo. E fiscalizar, que o fiscalizar é o meu mais forte. Né? Você já vem fazendo isso faz um tempo. Porque a fiscalização já estava comigo desde quando eu já nasci, né? Porque eu sempre fui um pouco crítico nessa parte. Observador. Observar e falar. Se a pessoa se posiciona contra aquilo que eu falei, então, peraí, ela vai ter que se explicar e o porquê ela se explicou daquela maneira. É igual a nossa questão do porquê, do meu posicionamento e porque o que eu acho nessa política, assim, eu vejo que o meu posicionamento sobre o que foi? Propostas. As minhas propostas. Educação. Sobre a educação. Porque a gente fala muito sobre a inclusão. Se você for na escola que a minha filha estuda, é municipal. Tem a sala de inclusão. Só que, isso é muito importante. Só que realmente, de fato, tem o profissional qualificado para atuar? E se tem, ele está atuando da forma que tem que ser coerente, correta? Ou se apenas está no papel? Infelizmente, lá eu conversei com algumas famílias que têm crianças atípicas, que é uma vez por semana que tem o atendimento. Aí a mãe tem que se posicionar, sair do convívio dela ali, levar essa criança no horário específico para a escola, para ter essa aula de inclusão de 1h20. Mas isso é pela semana inteira? Uma vez na semana? Uma vez na semana. A criança vai para a escola uma vez na semana, é isso? Para aula de inclusão. Ah, tá. Na aula de inclusão, uma vez por semana. Sendo que se já tem a sala de aula, ou por trabalhar na inclusão, para eles pode ser dessa forma. Só que a gente atua um pouco meio que na nossa igreja, a inclusão, a gente vê profissionais ali dentro. E a gente vê da forma que eles atuam, da forma correta. O que quer dizer? Tem um profissional, tem a sala, a criança está na sala de aula, ela ali está meio que fora ali, está meio deslocada, não está se enquadrando por causa do barulho, as crianças. Aí sim, o profissional vai à sala de aula, pega essa criança, leva para a sala de inclusão, vai trabalhar com material de inclusão. Aí trabalhando com esse material de inclusão,
Aí sim, quando a criança entender o posicionamento dela, que ela Como tem ela que deve estar, se né, agir. barulho, né, Uhum. aquela movimentação das outras crianças, ela vai aprender a se posicionar nessa situação. Que o profissional dessa área, ele vai incluir essa criança como se posicionar Sim. dentro da sala de aula. Então, um déficit que você pôde observar lá foi esse, na Sim. educação com a questão da Da inclusão. Então, existe até, podemos dizer assim, no papel, esse No projeto de papel. inclusão, mas na sua observação, na sua perspectiva, essa atuação na prática não é Não é o que eles estão propagando. suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Porque uma vez por semana, para uma criança se adaptar, né, a conviver com outras, o ambiente da escola, é muito pouco. E também isso tem tudo a ver com a saúde, né? Total. Porque além da educação, precisa de um tratamento, né? Existe tratamento para isso hoje? Como que é essa situação de inclusão na área da saúde? E se existe algum plano voltado para isso também? Sim, existe essa questão da inclusão, né, que a gente está conversando, e que o nosso município prepara esse profissional. Uhum. Eu vejo. E na área da saúde você vê que tem, por exemplo, atendimento exclusivo para esse pessoal que precisa de um atendimento diferenciado ou também não tem? Ou tem só no papel, né? Engraçado, né? Que é no papel. Eu visitei algumas UPAs Tá. e teve uma das UPAs ali no CDHU, no Jardim Santo André, que nem era mãe, era a tia da criança. Tá. A tia da criança acompanhando o esposo, só que ela cuidava dessa criança. Uhum. E o grau da criança era muito alto em autismo. Ela não parava. Ela se Meu articulava, Deus do se céu. mexia Tá. e ao mesmo tempo que ela estava conversando comigo aqui, a criança já saía correndo. Uhum. Ela tinha que, dá licença, já A gente tinha que Corre- ver. Pegar lá. pegar, e não tem esse espaço para que a pessoa que está com aquela criança, acompanhando outro adulto, está passando pelo médico, para essa criança estar ali. Não tem. Uhum. Tem um pequeno espaço para que coloca ali as crianças, né, numa brinquedoteca, um espacinho Tá. menor ali, coisinha, mas não Mas tem nada voltado voltado especificamente para específico isso. para essa pessoa. Ok, vamos na unidade tal, porque lá, enquanto está sendo atendido, tem um espacinho lá para o pessoal. Uhum. Não tem. Não tem. Não tem essa Falta inclusão, isso. falta E aí, então. isso esbarra muito numa questão de infraestrutura também, né? Porque Também. é uma questão mais ali do local, da estrutura do local. Lógico que precisa ter um profissional também ali para ajudar a entender e acolher essas crianças na questão da inclusão. Mas em matéria de infraestrutura, falta muito lá, na sua perspectiva, falta muito para o bairro do Pedroso chegar num patamar bom de infraestrutura? Você acha que não, que tá legal, mas dá para melhorar? O que você pensa sobre O isso? que acontece? A gestão atual fez um trabalho. Só que a manutenção ficou um pouco a desejar. Porque você vê, é muito lindo. Você chega no posto do Parque Miami, você entra, né? Parque da Família, tudo bonito. Só que você entrou, parede pintadinha, né? Tudo bonitinho. Aí você vê alguns pontos que precisa trocar uma lâmpada, alguma coisa, né? Isso aí entra na questão ali da coordenação da zeladoria do local ali, né? Pra pedir essa manutenção. Mas quando chove, tem balde em tudo quanto é lugar. Nossa. Faltou fiscalização. A prefeitura liberou a verba, pagaram para a empresa ir lá fazer essa reforma, só que faltou a fiscalização da Câmara. Tá. Faltou com que essas pessoas se posicionassem para que essa empresa que está prestando essa atividade tivesse feito um serviço bem feito. Só que quando chove, reflete. Aí tem que correr. As pessoas pegam balde, colocam num lugar, põe no outro. Sabe? É um negócio que... Uhum. Então, na deixa muito verdade, a desejar, a população precário. também tem um papel importante, né? Na questão aí do cuidado com a infraestrutura. E acho que também é um ponto que a gente tem que falar aqui, né? Porque a gente, como cidadão, também tem que fazer a nossa parte. Porque senão, às vezes, o vereador também não consegue fazer a parte dele, né? Exato. Precisa entender quais são as dores, o que tá pegando, o que não tá tão legal assim, o que pode melhorar, para que vocês possam atuar também, né? Exato. Você sente que a população lá, ela tem essa união ou não? Ou tem aquele político de estimação, né? Porque tem nas regiões, né? A político de estimação. Você tá em campanha, ok?
E aí, de repente, você chega ali para apresentar a sua proposta, para conversar, e aí tem gente que já fala logo, não, eu já tenho meu candidato, não quer nem ouvir. Isso acontece ou é lenda? Acontece com frequência. Com frequência. Com frequência, principalmente no ponto que eu pego a minha filha, ponto de ônibus. Você chega no ponto de ônibus, você vê que é um lugar que precisa de melhoria. Uhum. O ponto mesmo. O ponto mesmo. Você chega ali, você bate o olho e fala que é um ponto de ônibus das crianças ou um ponto que as pessoas vêm aqui pro campo quando tem futebol final de semana e fica nesse puxadinho aqui, Tá. esperando o Uber que chamou, para não ficar no sol. Mas, assim, tem muito essa questão. Quando você vai, eu vou me posicionar e tento me aproximar Se da pessoa e se apresentar. apresentar. Eles não aceitam. Não, tem. Eles já se posicionam. Falam, não, eu tenho o meu candidato e eu não... Não. Não, tudo bem, eu respeito, né? Respeito, não, tudo bem, pode. Mas, Tranquilo. realmente, Existe. Existe. Não é existe, lenda. né? Não é lenda. Não é lenda. Não, E isso afeta, né? Acaba afetando. Isso afeta, pior ainda. Se fosse um dos candidatos de lá de dentro, Tá. que mora ali dentro, vê a situação que a população ali precisa que seja melhorada, não, é de fora. Ah, não é nenhum candidato que mora ali no bairro. Não. Meu Deus do céu. São candidatos de fora que induz aquela pessoa que é mais popular. No bairro ali. Ciclano é popular, leva lá alguma coisa lá, vamos tentar articular alguma coisa lá. Ele vai segurar alguns votos pra gente lá. E eles fazem isso. Entendi. É tanto que eu questionei um desses popular. Uhum. Falei... Ele chegou pra mim, na verdade, falou, nossa, você é candidato, isso aqui é legal, bacana, meu vereador. E, seu vereador ali no carro dele tava lá o adesivo de um candidato. Determinado candidato. Falei, legal, né? Tem que apoiar, né? Que não sei o quê. Olhou pra gente lá esses 4 anos, deu assistência pra gente esses 4. Eu falei, desculpa, cara, mas... Não é sobre isso, né? Você vai na sua casa lá? Você mora naquela rua lá mesmo? Uhum. Sim, por quê? Porque aqueles buracos lá, ele deu atenção àqueles buracos lá, ele passa por lá e fala, não, esse buraco tá bem feito aqui, ele vai quebrar a mola de carro, não vamos arrumar não, vamos deixar aqui. Ou ele tá só beneficiando, ó. Entendi. Aí ele simplesmente baixou a cabeça e falou, boa sorte, a gente vai se falando. Eu falei, não, tá bom, Já tranquilo. saiu de fininho. O triste é isso. Uhum. E você sente na política hoje, lógico que a sua perspectiva como cidadão é uma, e a partir do momento que você bota a cara ali para se candidatar, é outra, né? Você sente que na política hoje, essa questão de esquerda e direita, nos bairros mais afastados, na periferia, num bairro um pouco mais carente, ela existe de fato ou não? A população não está nem aí se você é de esquerda ou de direita. Ela está mais ligada em outras questões. Por exemplo, se é um amigo, se é um político de estimação, se ela vai ter algum benefício próprio. Como que você enxerga isso da perspectiva de candidato? Existe esquerda e direita ou não? O que acontece? Na real, né? Lá na periferia, na real lá situação, onde tudo dentro precisa. de periferia, acontece muito. Tá. Para Existe. quem tem um conhecimento. Uhum. Para quem tem aquele conhecimento, aquele que sai de fora, que vai trabalhar fora, que tem um convívio um pouco com o pessoal de fora e depois entra lá para dentro. Tá. Agora, as pessoas que têm o convívio ali dentro, igual uma mãe de família, que é só o quê? De dentro de casa, pro ponto de ônibus, pro posto de saúde, pra mercearia, pro mercadinho. Uhum. Esse tipo de pessoa, para ela é indiferente. Se é esquerda, se é direita, se é centro, não tem esse negócio. Não tem. Agora, você vê uma posição maior daquele que se posicionou, estudou, foi trabalhar em outra cidade, aí volta para aquele bairro ali, que é a casa deles. Uhum. Agora, esse pessoal se posiciona. Aí sim. Eles têm esse conhecimento sobre direita e esquerda. Sim, Ideológico, né? Ideológico. De olhar assim, olha, tudo bem, eu gosto até do Hélio, acho que ele tem proposta boa, mas ele se posiciona mais à direita. Então, não é um candidato viável para mim. Você percebe que Sim, existe. eu vejo isso porque tem umas mães que conversou comigo, e elas falaram, não, a gente não entende esse negócio de direita e esquerda, mas a gente conhece você. Olha só. A gente conhece você, conhece a sua família, então aqui em casa pode contar com a gente. Pô, maravilha. Legal. E tive colega que chegou para mim, estudou comigo, né? Ela se posicionou.
Falou, cara, você tá num partido de extrema direita. Tipo, você não quis questionar, né? Tá. Porque o PP, ele é centro-direita. Uhum. Mas não é extrema direita, igual ela se posicionou. Sim. Então, né, ela fez as pesquas dela, então... Ou às vezes discutir, nem fez a pesquisa. né? Aí Às eu vezes falei, é um candidato lá que se ela... você fosse da esquerda, eu ia te apoiar, Ed. Ah, entendi. Aí o que acontece? Teve toda essa reviravolta, a gente estava apoiando um partido da extrema direita e teve uma situação que só vocês pesquisarem aí vocês vão saber o porquê foi o posicionamento do PP em apoiar um partido do centro, Uhum. que é um centro mais voltado para a direita, porque se vocês for pesquisar também na cidade de Santo André, o nosso candidato que a gente está apoiando, ele tem como um dos majoritários do partido deles, que é o vice da presidência, Uhum. e vocês tiram as suas conclusões. A minha posição é que eu defendo a família, sou do centro, que é o partido, sou do centro-direita, mas isso não quer dizer que eu acate um projeto que vai degredir algum exemplo. Eu não sou a favor do aborto. Uhum. Aí o projeto que a gente está apoiando tem algumas partes da coligação que mas assim, eu vejo que é uma ideologia de cada um e vai depender do posicionamento de cada um lá dentro da Câmara. Exatamente. Se o partido recomendar um voto num projeto de esquerda, você vota independente do partido ou você vota com o partido? Eu voto dentro dos meus princípios. Independente da recomendação. Vai ter o meu posicionamento. Perfeito. Vai ter o meu posicionamento porque não foi o partido que me colocou lá dentro. Ótimo. Foi a população que colocou lá dentro, acreditando nos meus ideais e acreditando que eles também têm um ideal que eu defendo. Dos seus Que é a valores. família, dos nossos valores cristãos. Sim. Uhum. E se a partir do momento que vem a degredir, aí eu vejo que é mais o pessoal. Cada um tem sua opinião, eu sei o meu. Eu tenho o meu posicionamento. O meu posicionamento vai ser ético. O meu Exato. posicionamento vai ser o quê? Vai ser que se vai ser um projeto para apoiar uma situação que é contra os meus princípios, é lógico que eu não vou dar o sim. Exato. Não, isso daí não, jamais, porque a gente vê que a realidade está se transformando em quê? Em uma situação que, um exemplo aqui, o doutor Tássio quer dividir essa mesa ao meio aqui, porque ele passa uma risca que divide metade, esse verde e esse vermelho. E se você falar, não, esses verdes aqui vai apoiar e essa outra metade aqui não vai apoiar. Aí você tendo esse povo dividido, você consegue meio que controlar. Só que, tipo assim, a população tem que entender essa jogada que está acontecendo nos dias atuais. Jogar um contra o outro. Isso, jogar um contra o outro, sabe? E sabe que a real situação é que aquele candidato que você foi naquele dia 6 lá de outubro e votou, você vai ver a posição dele lá, como é que ele está se comportando referente à sua ideologia junto com a dele. Sim. O que propaga isso daí? Se ele foi a favor realmente do que o partido propaga, que é aquilo que é bom para eles e o que meio que sai da população ali, aí você tem seus... Entendi, você consegue ter parâmetro. Consegue. É que pouca gente, né, acompanha o candidato depois de eleito, né? Sim. Então, eu imagino, pouquíssima gente sabe como o candidato vota, e aí entra muito no que você falou. Então, às vezes, o candidato ele se apresenta na fase eleitoral com uma proposta que agrada a determinado grupo, como você disse, você tem 2 grupos, eu vou fazer um discurso para o grupo A ou para o grupo B, e aí ele é eleito pelo grupo B. Quando ele chega lá, exerce o mandato por recomendação do partido, coligação, por outros fatores políticos, ele acaba voltando lá com o grupo A que nem quis saber dele, né? E esse grupo B que acreditou naquele discurso acaba ficando para depois. Isso acontece realmente e não é pouco, né? Não é pouco. E acontece, a gente pensa isso muito num contexto de política federal, né? Sim. Então a gente pensa muito na esfera federal que isso acontece lá, mas não, você sente que isso acontece nos municípios também. Exato, dentro dos municípios, principalmente o que reflete mais é a área carente. Tá. Porque a nossa gestão atual de Santo André vivencia isso. A pessoa que não abriu o olho e querer entender essa realidade no nosso município, eu não sei por que ela deve estar com os olhos vedados, não sei. Mas essa é a realidade. Se você pegar
a parte do centro de Santo André. É até bom, se você fazer isso, pega o Uber. Pega um Uber, que aí o cara vai estar dirigindo, aí você vai prestar mais atenção. Você vai ver a qualidade do tratar do bairro, do centro. Aí quando vai mais se afastando do bairro do centro e vai mais para as áreas periféricas das comunidades, começa a mudar totalmente. O cenário muda. O cenário muda. Se você for reparar o cenário central nas calçadas, nos postes, que agora estão tudo colocando tudo... com fio aquele terrestre, LED, né? Tudo LED, né? agora. Um exemplo, se a Câmara aprova um exemplo aqui, um semáforo que tem lá o registro de contagem dos segundos. Isso. Pô, é um município de Santo André, então tem que ser empregado em toda a cidade. Não só no centro. Não só na região central. Zeladoria, Pela calçada, zeladoria, tem tudo. que ser para que eles entendam que eles é uma família. O voto de uma pessoa que mora dentro de uma comunidade tem o mesmo peso daquela pessoa que mora num bairro mais... Hélio, tem o mesmo peso. Exato. Ao que você atribui essa diferença? Seja da atual gestão, me parece que não é só uma coisa da atual gestão, me parece que sempre foi assim, né? Parece que sempre os bairros mais nobres e ali centrais foram privilegiados por todas as gestões. A que você atribui isso? Por que as gestões falam assim, não, vamos fazer zeladoria aqui no centro, vamos arrumar tudo aqui e deixa a periferia de lado? O meu ponto de vista, o que eu percebo é que se é uma área central, é onde tem mais questão do fluxo de pessoas, né? Do poder aquisitivo um pouco maior. Entendi. E as outras cidades vizinhas vão estar mais próximas também do centro e para passar uma visão diferente para as outras cidades. Perfeito. E ao meu ponto de vista, eu vejo que Santo André não precisa chegar a esse ponto, porque se for continuar com esse ponto, tá de uma forma muito errônea. Sim. Porque você vê que você tem divisa de Santo André, divisa com São Bernardo, Mauá, São Caetano. Se você vir na divisa de São Caetano, aqui pro lado da Vila Palmares, você vê uma realidade. Tá. Quando você vai lá pro segundo subdistrito, lá pro Vila Capuava, lá, tinha para aquela parte lá de cima, você vê já outra realidade. Quando você vai já lá pro lado do Vila Luzita, que é o segundo distrito, da parte de cima, você vê ali a divisa da rua Avenida São Bernardo, ali com a Sítio dos Vianas, que é São Bernardo do Campo, você já vê outra realidade. Entendi. E pro Fundão, Tá. lá pro Parque Miami, Parque do Pedroso, Clube de Campo, que é para Mauá de um lado e São Bernardo no fundo, pro outro, Cidade Montanhão. Você vê estrada de chão. Nossa. Mata, estrada de chão. Entendi. Mas para mudar essa realidade, a Câmara, junto com a Prefeitura, tem que fazer um projeto todos unidos para que aprove alguns projetos, né? Que sejam aprovação a questão da fundiária, para que sejam dar uma escritura para aquela pessoa que não teve a oportunidade de que meio que entrou escondido numa área manancial, porque não teve a fiscalização, só que ela colocou uma casa ali, ela colocou uma estrutura, ela colocou a vida dela ali, já que a prefeitura não quer tirar ela de lá, então dê uma escritura para essa pessoa, porque essa pessoa vai começar a pagar alguns impostos. Exato. Aí, através dos impostos, vai começar a ser arrecadado, vai conseguir trabalhar na área da pavimentação. Mas é área manancial, não pode, vai degredir o meio ambiente. Sim, mas tem calçadas ecológicas, tem vários Fazer tipos um de... estudo, né, para que possa Para que não melhorar. agride tanto o meio ambiente, Sim. por mais que já está agredido. Se não tem uma fiscalização pesada lá atrás, não quer dizer que essa pessoa lá vai ser maltratada. Exato. Se a pessoa se instalou e tem um bairro inteiro lá agora, Sim. né? Se esse bairro inteiro se instalou e, como você bem pontuou, a prefeitura não fiscalizou para impedir essa instalação, agora não pode marginalizar essas pessoas. Elas têm que realmente ter as suas casas regularizadas, recolher todos os impostos, é claro, mas também perceber a infraestrutura e os seus direitos como munícipes, né? Porque senão fica fácil. Você deixa de escanteio lá e a pessoa vai se sentir sempre marginalizada e isso não acaba não evoluindo. Dentro desse contexto, você acha...
a gente teve acaloradas eleições federais, Bolsonaro, Lula, tudo, e aí surgiu um novo jeito de fazer política, que foi através das redes sociais. Você acha que as redes sociais, no âmbito municipal, funciona como engajamento político? Você acha que é capaz, por exemplo, nessa perspectiva que você acabou de falar, de regularização das casas, de infraestrutura, buracos, você acha que a atuação nas redes sociais, como candidato e depois, se for eleito, como político, vai ajudar você nesse mandato? Vai. As redes sociais, ela é fundamental. Eu gosto muito de estar mais por dentro nessas questões, né? Principalmente na justiça eleitoral. A gente tem que ver algumas leis que mudam, que não mudam, o posicionamento que a gente pode postar, o que não pode postar, antes ou após, né? Vice-versa. E eu vi muito essa questão de juiz eleitoral se posicionar em relação a isso. Principalmente ao impulsionamento daquele vídeo ou daquela imagem que você colocou na sua rede para você impulsionar. A pessoa tem que entender o quê? Se aquela pessoa vai querer. Se aquela pessoa ela tá preparada para receber aquele seu posicionamento. Porque é chato, eu sou bem sincero. É chato eu abrir a tela do meu celular aqui e tá lá mexendo na minha rede social, aí do nada vem aquela que eu, assim, indesejável. Sim. Eu não aceitei aquilo, não queria ver aquilo, e passa. Só que foi um questionamento que um dos juízes da Justiça Eleitoral questionou. Que não faça, é feio. É muito feio você entrar em uma esfera que você não está sendo chamado, principalmente a área da política. A política, ela é algo que se uma pessoa começa a me seguir na rede social, é porque ela está querendo ficar meio que por dentro ali, ter um interesse com a política, para saber, eu moro aqui nessa cidade, eu vou passar a saber um pouco mais realmente o que esse cara tem para passar para a gente, que é de melhoria, que traga para a gente. E se eu tenho um buraco na frente da minha casa aqui, eu tiro uma foto aqui, mando um direct para ele lá, tá fácil de resolver. Eu vejo que assim, é um meio que a gente consegue se aproximar mais da população. Assim, é tanto que a minha rede social é o mesmo que mexo. Tem várias pessoas que não mexem. São terceiras que mexem. Porque mais outras terceiras mexendo, eu acho que fica mais difícil a gente saber. Eu já mandei mensagem para as pessoas que, tipo assim, chega até a pessoa, visualiza, só que eu não tenho um retorno. Entendi. Agora, se você chegar na minha rede social e começar a seguir e tirar a foto de um problema que você tem na sua rua, no seu bairro lá e mandar no meu direct alguma coisa, eu vou visualizar, eu vou ver. Conversar. Aí vai depender o posicionamento de cada um. Então, ultrapassa só a divulgação, né? Você vira realmente uma ferramenta política. Sim, de comunicação, de fiscalização, de engajamento. É importante, porque é uma perspectiva que pouca gente tem, né? Às vezes você vai lá só para ver a proposta. Sim. Mas esse canal de comunicação... Tem até um aplicativo. Posso falar o nome? Pode. O Ecolab. Ecolab. O Ecolab é do estado, né? Você baixa lá e coloca a sua cidade lá, o município coloca seus dados lá e você começa a mandar algumas sugestões, elogios, reclamações da cidade. Só que Santo André tem uma falha imensa em relação a isso. Porque quando você manda uma melhoria de um ponto de ônibus, de um buraco da rua, alguma coisa ali, às vezes eles te respondem com 1 semana, 2 semanas. E isso quando responde. E quando responde, eles falam para você procurar a zeladoria. Igual exemplo, se for esgoto, é a Sabesp. Entendi. Os outros órgãos. Sabe? Tentando sair fora meio que... Mas não, a gente tem que entender que se tem esse aplicativo, tem que colocar pessoas capazes ali que realmente, de fato, façam com que esse aplicativo funcione. Sim. É que quando ela receber aquela mensagem, aquela crítica ou elogio, ela passar para aquela pessoa que vai resolver. Não é jogar mais um problema para você ter que se posicionar para frente. Não, ok. Muito obrigado, tá bom? Então eu vou ter que procurar Sabesp, ou Semasa, ou vice-versa. Sabe? E é isso que acontece. Eles pegam a informação e empurram para frente. Entendi. Simplesmente isso daí. Entendi. E aí, tá na iminência da eleição, domingo já tem, né? Todo mundo vai estar lá votando. E o que você se compromete aí, ou pelo menos tem a intenção
de fazer nos famosos, que todo mundo fala Sim. sobre isso, os famosos 100 primeiros dias, né? Muito candidato fala isso. Nos meus 100 primeiros dias eu vou fazer isso. O que a população lá do Pedroso, do Santo André, pode esperar de você nos 100 primeiros dias? Como que você vai atuar aí, se for eleito? Nesses 100 primeiros dias, pode ter absoluta certeza que eles vão ver a equipe trabalhando. Uhum. Vai ver uma equipe disposta a ajudar realmente, de fato, o andreense, o cidadão de Santo André. Na onde? Nos postos de saúde, nas escolas, verificar realmente, de fato, se aquilo que está escrito no papel está sendo feito ali na prática, porque na teoria é uma coisa linda, mas realmente na prática a gente só vai saber entrando lá dentro, fiscalizando. É saber o porquê chegou a baixa qualidade daquela maneira. Ou então, se tem algum projeto que dá para agregar junto com a prefeitura, trazer para a gente levar e implementar um projeto bacana, legal, para que isso faça com que a criança se sinta mais à vontade dentro da escola. Sim. Fazer com que a criança realmente ela tenha o desejo de estar na escola, né? A gente vê que muitos profissionais fazem isso. Faz com que a criança sinta desejo de voltar para a escola. Isso é verdade. Só que, na contrapartida, a prefeitura está se omitindo. Se a prefeitura está se omitindo, nesses 100 primeiros dias, a gente vai com os dois Fazer pés em cima e fiscalização. vai fazer fiscalização pesada na educação e na saúde. Perfeito. Pode ter bom. certeza disso. Tá aí, tá registrado. Tá registrado. Agora a gente vai para as perguntas rápidas, que a gente já tá chegando no encerramento. Sim. Essas daqui é sempre a doutora Ana. Isso. Uau. Mas são bem aperta. tranquilas, são tranquilas. Nunca. Vamos Fica à lá. vontade, pensa. Sim. É tipo de frente com a Gabriela, mas com a Carol. Sim. Papum. Sim. Um político que te inspira. Esse cara que eu vi assim, que eu vi como inspiração, cara, o cara vai fazer 28 anos, o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. O Legal. posicionamento dele. Ele é muito A influente. política, ele é muito influente. É tanto que eu comentei com a Isabel em casa. A Manu, vendo o posicionamento do pai e da mãe dentro da política, quando ela tiver com 13, 14 anos, o pensamento dela vai ser diferente das outras crianças que não têm essa vivência dentro de casa. Sim, com certeza. E você que não consegue ter essa vivência dentro de casa, começa a se inteirar um pouco mais sobre política para o seu filho, amanhã ou depois, saber se posicionar. Exatamente. Um livro que você recomenda. O livro que eu recomendo também é do Nicolas Ferreira, que fala sobre o cristão e a política. Que tem vários pontos específicos do livro Que que legal. fala sobre a cultura tanto cristã, dentro da política e fora, dentro da escola e fora da escola. Fala sobre a questão do aborto. Tipo assim, é um livro livro que completo. é algo que você consegue se inteirar bem. E você se inteira na questão da qualidade do que o livro está dizendo e a sua vivência do seu dia a dia. Olha, É o que realmente traz. importante. Incrível. Livro. Sim, Uma qualidade essencial para ser vereador. uma qualidade essencial para ser vereador. O posicionamento. Se posicionar. Posicionamento e a questão de se posicionar no ambiente. Dentro da educação, da saúde, a forma que a pessoa vai te atender. Uhum. Eu tenho muito isso. Quando eu chego em um lugar, Como a Aí eu- pessoa te atende. uma pessoa me atende. Aí se você chega num posto de saúde, a pessoa já te atende meio que assim, às vezes não tem ninguém lá e, sabe? Eu vou ao atendimento, é essencial. Fiscalização e Fiscalização. posicionamento. E posicionamento. Um desafio que a cidade enfrenta e que te incomoda pessoalmente. Essa questão é sobre o saneamento não só básico, porque você vê principalmente as minhas áreas lá. Uhum. Periférica. Lá você, 2024, século 21, tem esgoto a céu aberto. Caramba. Tem esgoto a céu aberto lá. Você vê assim e é aquele que a gente tinha conversado lá atrás. Pessoas que tá vendo a situação, só que ela tá sendo induzida por pessoas de fora a não enxergar aquela realidade. Uhum. Entendeu? Aí os de dentro querem ajudar para levar a melhoria, só que os próprios de dentro não ajudam. Acaba tendo essa Acaba divisão. tendo essa divisão. A próxima e última, uma palavra que descreva a sua campanha. A honestidade.
para mim é essencial. A honestidade, ela Em é primeiro o que lugar. foi, é o primeiro lugar, porque na época que eu conheci a minha esposa, que o Tassi aqui conhece, a Isabel, foi um cara que, tipo assim, tava só com a roupa do corpo. Meu pai vendeu a casa, vendeu tudo lá e falou, você vai pra Bahia também, que chegou numa situação e... Falei, eu comecei agora a namorar, Sim. é fogo de palha. Falei, caraca, e meu tiro de guerra, que eu tô fazendo tiro de guerra. E esse meu documento ficar retido 5 anos, aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou posicionar? E ele via que realmente estava fazendo tiro de guerra e não podia abandonar. Não pode. Sim. Você não pode abandonar. Sim. E eu me vi nessa situação. Saí e fui morar de favor. Fiquei, acho que 2 semanas morando de favor. E graças a Deus, quando eu cheguei na casa da minha sogra, conversei com ela, veio guardar a graça do Senhor assim, ela aceitou, né? Aquelas condições. E hoje a gente está aqui bem, feliz, casado há 10 anos. Incrível. E vivendo o que realmente Cristo quer pra gente, né? E isso foi muito de sempre ser honesto, né? Sempre ser honesto. Essa Usar sempre a honestidade, honestidade. seja na vida pessoal, seja Sim, na política, é o que você é o que norteia, além da sua vida pessoal, a sua Exato. campanha. É tanto que eu faço umas brincadeiras com a Isabel em casa, que aí ela fala alguma coisa assim, aí eu falo pra ela meio sério, fico meio sério assim, eu sei que é brincadeira, só que ela leva a sério, ela acha que é tão sério que eu tô falando aquilo lá que, nossa, é sério. Credibilidade. Não, Tá vendo? Passa credibilidade. Tá bem isso. Passa credibilidade. Hélio, a gente já tá chegando no final do nosso podcast. Foi um prazer conversar sobre política com você. Independente se é em época de campanha ou não, é sempre bom a gente conversar sobre isso, porque afeta todo mundo, né? O que acontece lá na periferia afeta quem mora no centro, quem mora em outros bairros. Foi muito bom ter esse papo com você. Agora você tem um momento seu, você vai olhar para aquela câmera ali, e aí você vai falar com os seus eleitores, com quem você quiser, o que você quiser. Pode olhar ali e fica à vontade. Pessoal, dia 6 de outubro tá aí, próximo domingo. Eu vejo que a nossa cidade vive uma realidade pela qual não está sendo bem vivenciada nos nossos bairros, que a gente consegue enxergar. E não adianta eu estar aqui pedindo para que você apenas chegue no dia 6 de outubro e vote lá no meu número, e só pare por isso, não é. Eu tô aqui para falar, a minha proposta é educação, saúde, porque tem várias outras situações para resolver, sim, tenha. Só que não adianta eu falar para você que eu vou fazer algo sendo que não está ao meu alcance. Se a educação e a saúde está dentro disso que eu vou cobrar, que eu vou fiscalizar, você pode ter certeza que é isso que eu vou estar fazendo. Pode confiar em mim. A honestidade sempre vem em primeiro lugar. E vocês aí já me conhecem. Segue nas redes sociais. E eu agradeço pela essa oportunidade. E é isso aí, tá? Muito bom. Olha, deixa o número lá pro pessoal. O seu número. Então, fica meio assim, né? Você pode falar, pode ou não pode, né? O número de urna é 11123. É um número simples, fácil, chiclete, né? Tá na boca de todo mundo. Aí só imaginar 11123 e confirma. Muito bom. Hélio, obrigado. Boa sorte domingo. Espero que a população entenda a sua perspectiva. Eu conheço pessoalmente, então eu sou suspeito para falar. E eu posso falar um pouco do candidato que a gente está... Pode, claro. Fica à vontade. O Eduardo Leite, a gente está apoiando. O cara teve já 3 mandatos como vereador. Prefeito de Santo André, Eduardo Leite. Mandato 3 vezes a vereador de Santo André. Tem mais de 10 anos de vida pública. O cara foi vice-diretor, vice-secretário da OAB de Santo André. Sim. O cara tem experiência. Eu vou fazer uma proposta para vocês aí, ó, que são candidatos aí, né, a prefeito de Santo André. Isso aí eu posso pôr a mão a fogo aí e levar ele lá pro extremo, lá onde eu moro, lá no Parque Miami, lá, e soltar ele lá sem um celular dele, sem nada. E chegar para ele e falar, ó, vai lá pro Santa Terezinha a pé. Ele sabe. Ele vai chegar no Santa Terezinha a pé. Conhece a cidade. Conhece a cidade. Esse cara conhece, porque eu andei com ele em alguns pontos e eu vi que o cara conhece, o cara pisa no barro mesmo e tá aí pra cima e é isso aí. Agora os outros eu já não coloco, não. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, viu, Hélio? Obrigado, foi incrível. Então, hoje a gente teve aqui a participação do Hélio,
candidato aqui em Santo André. Falando um pouco sobre política, é sempre bom, né, doutor? A gente sempre conversa sobre tudo. Em época de eleição não poderia ser diferente. É lógico que a gente ia trazer para vocês alguém da política para poder falar sobre isso, vocês terem alguma perspectiva. Uma conversa franca, sem nenhum compromisso aqui político e sempre com vistas a melhorar aí a percepção da sociedade para vocês que seguem o canal. Então, não se esqueçam de se inscrever, liguem as notificações, fiquem atentos aí, porque tem muito mais podcast, tem muito mais entrevista, muito mais conversa legal por aqui, tá certo? Forte abraço. Tchau, galera. Até a próxima.